nosotros el hombre que lleva tras los fogones de la selección brasileña durante muchísimos años. En Tokio cumplirá uno de sus sueños, jugar unas Olimpiadas, lo hará con Kenia. Hoy con nosotros el gran Luis Omar de Moura. Bem-vindo. Gracias, Héctor. Em Brasil, buenos días. Em Espanha, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Iba a preguntarle un poco sobre poder compaginar esta etapa en la selección keniata, en el voleibol africano, que entiendo que es un voleibol todavía emergente, con su etapa en Osasco, que ¿cómo lo compagina? Héctor, hay a temporada de clubes. Essa temporada finalizou agora no mês de abril, com Osasco, ficamos em terceiro posto na Superliga Brasileira. E a temporada internacional, que é a temporada de seleção. Para mim ainda é muito novo essa invitação para estar trabalhando no Quênia. Eu estive no Quênia para entender um pouco do que está acontecendo. Estou indo na próxima semana e nas próximas semanas terei um pouco mais de detalhes do que vai acontecer. Em relação aqui no Brasil, eu continuo em Osasco com meu staff técnico. Já estamos planejando a próxima temporada e estamos com algumas dificuldades porque a pandemia no Brasil ainda é muito forte, muito presente, mas acredito que vamos conseguir montar uma equipe que represente toda a tradição da equipe de Osasco, que esse ano completa 25 anos, 25 Superligas. Então, é uma data muito especial. Claro, porque, me imagino que para un entrenador debe haber sido la temporada más complicada de su carrera, porque te tienes que adaptar a cosas que no son del todo normales. Partidos atrasados, COVID en algún equipo, cualquier cosa. Entonces, ¿es adaptarse o es intentar llevarlo con la mayor normalidad posible? Não, a palavra adaptação foi constante para todo o staff, não só para o treinador, mas para o team manager da equipe, o supervisor, o fisioterapeuta, a equipe médica, preparador físico, porque o Covid-19 ainda é muito desconhecido e nós tivemos em Osasco um momento bastante complicado. Eu estive internado, eu fiquei 11 dias no hospital, 11 dias na unidade de terapia intensiva. Algumas jogadoras importantes estiveram dentro da competição, testaram positivo. Mas, ao mesmo tempo, Héctor, foi importante. Estivemos mais juntos, o staff discutiu mais, conversou mais, e acho que depois de um ano, depois de uma temporada tão difícil, acho que meu staff técnico saiu fortalecido. Eso es importante porque hemos hablado con muchos jugadores y entrenadores y lo que nos han dicho es eso, que mentalmente acabaron la temporada muy desgastados, muy cansados mentalmente. Entonces no sé si es el caso suyo o hay que sobreponerse a eso. Não, acho que todos têm a mesma opinião. Muito desgastado, mas eu acho que muito fortalecido como grupo. Resgatamos alguns valores importantes que muitas vezes a competência, a intensidade do campeonato acaba ficando um pouco de lado. E acho que hoje os atletas, os staff técnicos saem mais humanizados, mais preocupados com o próximo, com quem está do seu lado. E acho que isso, de alguma forma, colocou todos nós, principalmente no Brasil, que estamos enfrentando um número de mortes absurdas, Héctor. Então, cada dia a morte está mais
mais cerca de todos nós. E isso faz com que você repense em alguns valores que às vezes ficam esquecidos por causa da competição, por causa da intensidade do trabalho. Perfecto. Lleva desde, corríjame si me equivoco, 2003 trabajando en categorías inferiores en la selección brasileña, ¿no? Sí. Imagino que usted ya trabajaba con categorías inferiores antes. Não, Hector. Para mim foi uma grande surpresa. A minha carreira, meu currículo como treinador, as coisas aconteceram muito rapidamente. Meu primeiro ano como treinador de uma equipe principal, como treinador principal, foi em 2000, e 2001 no Flamengo. Sim, e fizemos a final da Superliga Brasileira e conquistamos o título no meu primeiro ano como treinador principal. Neste ano, fui convidado para ser segundo treinador da seleção maiores do Brasil. 2000, eu fui segundo. 2001. 2001 fui segundo de Marco Aurélio Mota. Eu fiquei como segundo treinador da seleção brasileira de maiores 2001 e 2002. Em 2003, o presidente da Confederação Brasileira de Voleibol, que hoje é presidente da 5B, Dr. Ari Graça, fez o convite para que eu assumisse a seleção de menores em 2003. E para mim foi um grande prazer, porque eu não era um treinador ainda tão experiente, mas sempre gostei muito de lidar com jovens. Sou professor de educação física, de minha formação, e para mim foi fantástico. Eu fiquei de 2003 a 2015 comandando as seleções menores, seleções juvenis de Brasil, e para mim foi um trabalho fantástico, porque muitas jogadoras trabalharam comigo, com o meu staff técnico, e tiveram, hoje são grandes atletas, são campeãs, bicampeãs olímpicas. Então, isso para mim é muito gratificante. Não somente as conquistas, mas principalmente ver jogadoras que você foi buscar numa escola y de repente se tornarem campeãs olímpicas, se tornarem profesionales. Claro, habla bien de su trabajo, ¿no? Pero una pregunta sobre la evolución. ¿Ha cambiado mucho la formación en esos 15 años? ¿Ha tenido que renovarse mucho? Sí, mucho. Y eso hablo bastante con jóvenes treinadores. La geração de 2003 não é a mesma da geração de 2020, 2021. Eu lembro que quando fui a primeira vez à Europa, com uma seleção de menores, na Rússia, para falar com o Brasil, nós fizemos, eu coloquei todos os nomes das jogadoras e o telefone e mandei um fax para minha esposa no Brasil. E minha esposa ligava para a mãe de cada atleta, para a mamãe, para o papá, falando, por exemplo, aqui quem fala é a esposa de Luiz Omar, e quero dizer que Hector está muito bem, Hector está se alimentando bem, Hector está na Rússia, e fique tranquila que está tudo bem. Isso em 2003. Claro. Não havia celular, a comunicação. Hoje, os jovens talvez não tenham o mesmo brilho, a mesma paixão que tinham pela pelota, como tinham em 2003. Então, cada vez mais, nós, treinadores, temos que nos reinventarmos para fazer com que as novas gerações se apaixonem pelo voleibol. Que, para mim, na formação, a palavra paixão é a mais importante. Depois vem a técnica, vem a tática, mas para os jovens, primeiro se apaixonar pelo vôlei e depois
fica mais fácil ensinar. Sí, pero le pongo un ejemplo. Brasil ha seguido triunfando en categorías inferiores, Serbia también, estuvimos hablando con Uros Kovacevic, pero todos hablan de eso, de que hay un déficit de pasión en las categorías actuales, como que falta. Y no sé si es eso, un tema generacional o que ya no están los mismos entrenadores que antes. No sé si... Eu acho, Hector, também para o treinador, principalmente o treinador de categorias menores, de categorias inferiores, a paixão também é muito importante. Não só para jogadoras, não só para o jovem atleta, mas também para os treinadores. Você se manter motivado, você como você disse, se reinventar na forma de trabalhar. Isso é muito importante. Hoje vejo, pela globalização, pelo YouTube, você tem acesso a treinamento de todos os grandes treinadores. Mas eu acho que na categoria menor, você tem que não só pensar na técnica e na tática, você tem que pensar na formação do indivíduo, em todas as armadilhas que hoje o jovem tem. Então, eu, nos últimos anos, em 2014, 2015, eu tentava, de alguma maneira, trazer um pouco, né, de outros valores para as meninas. Por exemplo, no domingo, por exemplo, eu pedia para que elas deixassem, após o almoço, todos os celulares em cima da mesa, e elas só poderiam buscar os celulares às 5 da tarde. Elas iam ficar 5 horas sem o celular. Elas tinham que inventar algum tipo de brincadeira, alguma coisa, lá no centro de treinamento em Saquarema. E muitas vezes, depois de 1 hora, elas estavam brincando de pega-pega, brincando de esconde-esconde, fazendo algo que a minha geração, que a sua geração fez bastante. Então, acho que o treinador tem que pensar em otras herramientas para ayudar en la formación. Claro, pero en la formación, a lo mejor ahora sí se centra demasiado en ganar. Ejemplo, hay una jugadora alta y automáticamente con 13 años, central, y no va a recibir jamás porque le van a poner un libre. Y ya la especializan siendo muy joven. Y a lo mejor eso está haciendo que haya un déficit después de técnica cuando crece. Porque quieres ganar ese campeonato. Eu acho que na formação é importante ganhar também. A mentalidade, por exemplo, quando se trabalha com seleção, você tem que embutir também na cabeça do jogador jovens a importância de vencer, ser um vencedor. No clube, não. No clube, eu acho que há um trabalho um pouco mais abrangente. É necessário que se trabalhe, como você disse, talvez uma jogadora grande que tenha dificuldade, ela tem que estar em cancha, ela tem que estar na quadra, ela tem que estar, de alguma maneira, tendo que o seu treinador tenha uma visão de futuro. Mas eu acho que você tem que caminhar os dois. Eu acho que quando se trabalha com a seleção, principalmente com seleções como brasileira, seleção sérvia, seleção chinesa, são jogadoras que têm que ser preparadas para também vencer. Então, agora, nos clubes, acho que o trabalho tem que ser mais abrangente. Claro. Como está? Tu está me entendendo? Sí, todo, absolutamente todo. ¿Y usted a mí? Sí, yo entiendo mejor do que hablo. Bueno, pues yo igual. Le iba a preguntar, porque sí hemos tenido esta problemática con muchos entrenadores, incluso con jugadores, Ana Moser, con Marcelo Méndez, que los jugadores ahora son menos técnicos y más físicos. No sé si a lo mejor el físico tapa la buena técnica actual o de verdad hay menos técnica. Para mim, há um conflito, porque eu tenho como
como filosofia para se melhorar a técnica. Para mim é necessário muita repetição. E hoje, os jovens, talvez por toda a modernidade, por tudo que se acontece, não tem muita paciência para repetir, para como se fazia alguns anos atrás. Eu lembro que uma das minhas gerações que foram campeãs mundiais, a gente usava muito trabalhos na parede. Como todo. Com a pelota. La pared, la pared, la pared, la pared, la pared. E eu lembro de uma jogadora que hoje é uma das principais jogadoras do Brasil. Na segunda semana de trabalho, me perguntou, falou: Luiz Omar, este é o treinamento da seleção brasileira? Ficar dando toque e manchete, toque, voleio e antebraço na parede? Faz 2 semanas que fazemos isso todos os dias, mais de 1 hora. E eu falei, pô, isso é muito importante. Tu não sabe volear, tu não sabe dar manchete. Como vai jogar voleibol? Claro. Quando vocês aprenderem, nós vamos começar outras coisas. E elas, de vez em quando, abram comigo isso. Falam assim, Joe, empurramos 30 centímetros a parede de Saquarema para trás, de tanto dar toque e manchete na parede. Compreendeu? Sí, 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 el ejercicio de pared de toda la vida, pared, dedos, antebrazos, dedos, sí, claro. E elas dizem que a parede do centro de treinamento andou 30 centímetros para frente de tanto que elas volearam na parede. Claro, es que es difícil además porque en las categorías inferiores la diversión debe ser parte del entrenamiento. Y eso es lo que lo complica ahora, que la paciencia y la diversión no suelen ser buenos amigos. Sim. Então, por isso que nós, treinadores, está cada vez, por exemplo, eu fiz muitas lives nesse último ano, falando principalmente quando estávamos em casa, que não podíamos dar treino, acabamos falando com muitas pessoas. E eu falei muito a respeito da importância pós-Covid para quem trabalha com jovens atletas. A responsabilidade do treinador é enorme pós-pandemia. Eu não sei como está na Espanha, que é um país que gosto muito. Aqui no Brasil, ainda não voltaram os treinamentos das categorias menores nos clubes. Não há treinamento. Solamente treinamento pela internet. Cada um em sua casa. E para mim isso aqui é muito complicado. Uma jovem atleta de 12, 13 anos perder 1 ano ou 2, porque já estamos no 1 ano e meio, sem competição, sem treinamento, os valores da competição, para mim, é muito importante. Perder, ganhar, um esporte coletivo como o voleibol, se relacionar com outras pessoas, isso não vai ter volta. E os treinadores vão ter que, de alguma forma, se reinventar para isso. Está claro que sí. Iba a preguntarle un tema, usted que ha trabajado tanto en formación, sobre... Hemos hablado muchísimo de este tema y la verdad que quiero saber su opinión porque es usted el primer gran formador que tenemos. Sobre el tema de la introducción de la tecnología y los datos en las categorías inferiores. Si lo ve algo muy importante o poco importante, o sea, introducir ya el data volley en chicos de 15 años. Eu acho que antes da tecnologia, o jovem precisa entender o que é o voleibol. Não adianta você mostrar um gráfico de eficácia, de eficiência, como posso falar, a essência do voleibol, do quanto é importante fazer uma boa recepção, o que é marcação 1, o que é marcação 2,
mas não pela estatística. Hoje vou fechar a um porque estou vendo que a jogadora ataca mais de corredor. Hoje vou jogar um pouco mais para diagonal, que nós, quando aprendemos voleibol, você conseguia entender, né, aonde estava a direção do ataque para ser bloqueado. Por exemplo, eu não precisava, eu acho que o atleta não precisa que o treinador diga para onde ela tem que sacar. Ela tem que olhar para o outro lado e saber qual que é a jogadora que tem mais dificuldade. Isso tem que ser automático. Eu não concordo muito com trazer tanta tecnologia tão antes, né? Eu acho que o jovem precisa entender toda a essência do voleibol e depois fica muito mais fácil você colocar a estatística, você colocar os números. Claro, es que yo entiendo en mi concepto que limita al jugador joven, porque si tú le dices que es eficiente atacando la diagonal, no va a atacar la línea, o no va a atacar largo, o no va... Entonces, Sí. entiendo que debe fallar, el error debe estar ahí cuando eres joven, y equivocarte, y equivocarte, y equivocarte hasta que aciertes. Por exemplo, em Saquarema, que nós temos lá a oportunidade de fazer o nosso treinamento junto com as seleções maiores do Brasil, tanto masculino como feminino. Eu marcava meu treinamento às 4, às 6. O treinamento da seleção adulta começava por volta de 5:30, 6 horas. Quando acabava meu treinamento, eu pedia para que minhas chicas fossem à cancha onde estavam treinando a seleção de maiores feminina ou seleção maiores masculina e ficassem lá 1 hora observando e vendo. Isso sempre foi uma coisa muito importante na formação. O espelho, ver um jogador mais velho, como ele ataca. Eu lembro quando eu jogava, eu queria ser um bloqueador como o Almauri, eu gostava de atacar como o Renan, e você via e tentava reproducir o golpe, copiar o golpe. Sí, y ahora con la tecnología, cualquier chico puede ver cualquier jugador del mundo que le apetezca. Entonces, encima tienen esa ventaja. E isso, o ídolo é muito, muito importante na formação. E estão acabando os ídolos. Por quê? Porque nós estamos disputando com o celular. Então, a pelota era, por jovem, o grande motivo, né, de estar numa cancha. Então, por isso, estou repetindo, o treinador que trabalha com jovens, ele precisa criar estratégias para que a essência do voleibol esteja mais presente. Pero usted no considera, a lo mejor, esto porque lo he hablado con mucha gente, que al entrenador de categoría base se le respeta menos. O sea, hay menos respeto al entrenador de categoría base. Esse respeito relacionado ao quê? Del entrenador de élite con la base, con el entrenador de base. Como que no hay un respeto. Do treinador de elite? Sim. Para mim, talvez porque eu passei muitos anos trabalhando na base, eu estou sempre à disposição para falar de voleibol. O exemplo estamos fazendo acá. Sim, eu não conhecia você. Você mandou uma mensagem dentro da minha possibilidade, eu respondi. Estamos aqui falando. Eu não conheço você, eu não sei qual veículo, e te respondi porque acho importante um treinador que hoje o voleibol me deu tantas coisas, compartilhar, né? Talvez nem seja o conhecimento, porque hoje todo mundo conhece de voleibol, mas compartilhar uma história, estar mais perto de um público que talvez não imaginasse.
Claro, no, yo no lo digo desde una cuestión de despectiva, sino desde el tema de que, a lo, que quizás no nos damos cuenta, hablo de los de categoría base, que son muchos chicos jóvenes que prácticamente no ganan dinero y que son el primer contacto para los jugadores realmente en el voleibol y que se valoran poco, ya desde el nivel del dinero que cobran, que siempre es una miseria, y en las instalaciones y con balones destrozados, y como que se valora poco al final a los entrenadores de la base. Mas eu acho também importante, Hector, que as confederações, que as federações olhem com um pouco mais de carinho para esse treinador. Claro. E que haja também um investimento, principalmente hoje, o futuro do voleibol depende muito de uma troca de conhecimentos e principalmente de um pouco mais de investimento para o jovem treinador. Porque quando eu comecei a jogar voleibol, uma bola talvez fosse suficiente. Hoje, você precisa de um pouco mais de estrutura. Por quê? Porque o jovem já sabe o que é voleibol. Ele entra na internet, ele entra no YouTube e vê um treinamento. Então, ele quer um treinamento um pouco parecido ou com as condições que ele está vendo. Então, não depende só do treinador, depende um pouco dos órgãos públicos, dos órgãos de clubes que investam um pouco também, para que o voleibol continue sendo um esporte tão forte quanto... Eu vou encontrar um pouco isso no Quênia, né? O voleibol do Quênia é um voleibol muito mais de paixão. Lá se joga, a liga se joga em quadra, em ginásios abertos, em quadra descoberta, não em quadras cobertas. Jogam em terra, e jogadoras que durante o ano treinam em pisos de terra, de grama, y vão jogar a Olimpíada. Vamos ya a pasar a la parte final. Vamos a hacer las 3 preguntas que siempre hacemos a todo el mundo y son bastante, nos indican un poco cómo es el personaje que tenemos. Y la primera siempre es, usted como entrenador, ¿qué es la cualidad más importante que debe tener un entrenador, o al menos un entrenador que a usted le guste? ¿Qué es lo que más le gusta de ese entrenador? Eu acho que quando vou responder a forma que eu escolho profissionais para estar na minha comissão técnica, no meu staff técnico. Vale. Uma das características que eu mais procuro, lógico que o conhecimento é muito importante, mas eu procuro muito o entusiasmo. Essa palavra existe em espanhol? Entusiasmo? Exatamente a mesma. Eu procuro isso também. Conhecimento, que a pessoa que conheça de voleibol, conheça da preparação física, que conheçam da parte de fisioterapia, que conheçam da parte de gestão, mas as pessoas que, para trabalharem comigo, além do conhecimento, tenham que ter bastante entusiasmo, que queiram trabalhar, que estejam dispostas a enfrentar coisas boas, mas também dificuldades, e que encarem as coisas boas, as dificuldades com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria. Muy bien. Thomas Amelbo, el entrenador de Rusia, nos dio la pasión, o sea, que tiene mucho que ver, la pasión. La segunda pregunta. Si no hubiera sido entrenador de vóley, sabiendo que es profesor de educación física, no diga profesor de educación física, ¿qué le hubiera gustado ser? Talvez trabalhar com voleibol sempre foi meu sonho, né? Eu gosto muito também da área de marketing, principalmente marketing esportivo, de dar de trazer, por exemplo, vender o voleibol.
eu gosto muito de vender o voleibol para pessoas que não conhecem o voleibol. Então, por exemplo, eu viajo muito de avião e quando tenho do meu lado uma pessoa que acabo conversando, porque uma viagem longa, coloco sempre o voleibol como uma situação para, olha, voleibol é uma coisa bastante importante, bacana, legal. Então, acho que marketing seria um outro caminho. Yo me he dado cuenta que todos los que nos gusta el voleibol estamos obsesionados con él. Es como una enfermedad, ¿verdad? Sí, sí. Verdad, verdad. Y la última pregunta. Esta, usted tiene que completar la frase. Luis Omar es... Um sonhador. Pues, muito obrigado, señor Luis Omar. Muchísimas gracias. E vou dizer uma coisa sobre sonho, que eu aprendi. Sonhe grande, senão não vale a pena dormir. Soy grande. Sueña senão grande. não vale a... Sueña grande. Sonhe grande, porque senão não vale a pena dormir. Muy buena frase para terminar. Muchas gracias, señor Luis Omar. Héctor, foi um prazer e espero que você tenha meu WhatsApp. Eu gosto muito da Espanha e a partir de hoje você tem um amigo no Brasil. Muchas gracias. Conte comigo sempre. Usted tiene un amigo en España. Bueno. Gracias.